uma pessoa que eu me inspirei e que virou um dos personagens do livro e tá sentado bem ali, ó, já tá tentando se esconder, que é o Paulinho. Levanta a mão aí, Paulinho, o pessoal te conhecer, ver você aí. Queimou a cara. Gente, o Paulinho é uma figura fantástica. Ele me inspirou a criar o Sr. Bigodes e o bar do Sr. Bigodes. E realmente, assim, isso que o meu amigo Robson falou foi fundamental para mim, essa vivência de Taguatinga. Eu sou de Taguatinga, eu nasci aqui, eu continuo morando aqui, eu frequento a noite de Taguatinga e foi ali que eu colhi os meus personagens. E para responder essa sua pergunta é muito simples, porque o Lume é inspirado no antigo blues da Lásia, que ficava no Kingston, onde eu e meu amigo Marquito nos divertimos muito já, junto com o Cello, que está por aí também. E, então, assim, eu criei esse bar que chama Vagalume, mas que todo mundo chama de Lume, porque era assim, né? Era blues pub e todo mundo chamava, ó, blues, vamos lá no blues, vamos no blues, vamos no blues. E aí eu criei o Lume, que foi inspirado no bar da Lásia. Acho que ele vai ter mais fácil. Tá bom. Então, essa foi a minha primeira pergunta, e aí, como eu falei, justamente isso, assim, quando eu lia o livro, eu comecei a pensar, cara, será que ela está escrevendo sobre algum amigo meu, cara? Porque talvez não as histórias mais complexas e os dilemas mais psicológicos, mas assim, as atitudes de algumas pessoas pareciam muito. Você se inspirou em alguma pessoa muito próxima a um amigo seu, fora o Paulinho, também para escrever algum personagem? Eu na verdade, eu me inspirei em muitas pessoas, né? Eu estava até comentando que o escritor, ele é uma espécie de liquidificador. Você coloca várias pessoas juntas, mistura aquilo e aquilo dá um personagem. Você cria uma pessoa totalmente a partir de várias pessoas. E aquela pessoa, o seu personagem, ele é único. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todos os 4 aqui, eles falam comigo. Eles dormem comigo, eles acordam comigo. É uma coisa, assim, impressionante. E eu, na verdade, me inspirei em muita gente, mas pessoas, assim, algumas que frequentam a Noite de Taguatinga, outras não. Outras, assim, que não tem nada a ver com aquilo. Mas eu fiz essa mistura. Então eu achei muito bacana quando você falou que parecia um amigo seu, porque eu falei, gente, mas é tudo criação, é tudo invenção da minha cabeça. Mas que bom, ficou verossímil então, tá te lembrando alguém que você conhece de fato, um ser humano de fato, né? Mas na verdade não, na verdade se você pega um personagem como a Corina, eu tive o quê? Umas 5 mulheres que eu misturei na minha cabeça e criei a Corina, por exemplo, né? Então... aí fica difícil, assim, pra eu te falar, não tem como eu pegar uma pessoa e descrever, não é aquela pessoa, são várias. Bem, como ela falou, eu também escrevo, eu acho que, assim, criar um personagem é exatamente o que ela falou, assim. Ela até me perguntou hoje, eu estava falando, os meus personagens, eu demoro muito para escrever um conto, porque eu me envolvo muito com os meus personagens. E é interessante isso porque às vezes a gente conhece muito mais um personagem do que realmente a gente coloca ali no papel. E aí você falou, era uma pergunta que eu ia fazer antes, eu tinha programado ela, mas você falou que tem um personagem preferido, né? Que é o Jacó. Por que ele é o seu preferido? Olha, acho que o Jacó é o meu preferido, primeiro, por essa questão da justiça. É uma pessoa muito ética. É uma pessoa que busca a justiça acima de tudo. E ele é muito corajoso. Muito, assim. Ele não tem a fragilidade do Bernardo. E eu admiro muito isso. E terceiro, porque ele é um cara que tem um senso de humor muito bacana. Assim. Ele tem um senso de humor aguçado. Tanto que, se vocês lerem, chegarem a ler o livro, quem já comprou o livro vai conhecer aí o Jacó, ele bola uma brincadeira com o Bernardo que você pensa que é verdade, mas aí logo quando começa a história dele, que ele encontra o Sr. Bigodes, ele vai explicar a brincadeira. E aí você fala, pô, ele tava brincando, mas ele parecia sério. Então assim, o senso de humor dele me fascina. E aí, por isso, o Jacó é o meu preferido.
Tá aí. Acabaram minhas perguntas, para não estender muito também, mas é muito interessante, fico muito lisonjeado mesmo de você ter me chamado aqui para o lançamento do seu livro. E eu agradeço a presença de todos vocês também, muitos amigos, família também, né? E para todas as pessoas que estão aqui, eu vou fazer uma brincadeira agora, que foi algo que eu fiz no lançamento do meu livro também. Não é de momento, eu não vou chamar ninguém aqui, nem vou fazer dinâmica com ninguém não, calma. Eu só quero dar uma sugestão, que foi algo que eu fiz no lançamento do meu primeiro livro também, e que eu achei muito interessante, eu tive uma resposta muito grande. A gente, como a Thay falou, a gente vive de inspiração. Então, para construir um personagem, às vezes a gente pega uma história que aconteceu, uma situação com alguém, ou as características de uma pessoa, né? E na época eu também falei sobre isso no lançamento do meu livro, e aí me perguntaram sobre o processo de criação, e muita gente me deu inspiração no dia do lançamento do meu livro, através de uma brincadeira que eu falei realmente para trazerem temas. Eu criei uma poesia no dia, agora você não vai criar um conto aqui agora, né? Mas através de um tema, mas eu convido vocês também, assim, a nós como escritores, amigo, ou quem está conhecendo a Thay agora também, a conversar, falar, eu tenho uma ideia sobre isso, ou eu tenho uma ideia que eu acho que daria uma história interessante, ou sobre Taguatinga, ou sobre qualquer outra coisa, porque nós como escritores, a gente tem uma sede muito grande de conhecimento e de conversar, para conhecer histórias interessantes e saber também da inspiração do outro. Eu e a Thay, a gente tem, desde quando a gente se conheceu, a gente tem conversado sobre as inspirações um do outro, né? E esse é o convite que eu tenho, lógico, né, para agora. Estamos aí na noite de Taguatinga, se quiserem conversar com a gente, estamos abertos, a Thay, na verdade, está aberta, vou fazer um convite para ela, para contar essas histórias que de repente vocês guardam aí na cabeça. Quero agradecer mais uma vez, finalizar e também deixar aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Antes de abrir para perguntas do público, a Fabiola, que foi minha revisora, queria também acrescentar mais algumas palavras. Na verdade, são duas perguntas, aí você responde o que você quiser responder. A primeira, eu queria que você falasse sobre a importância da mulher na literatura, quebrando padrões, alguns padrões, não é uma mulher convencional que está escrevendo e tal, então você passa um pouco do papel da mulher na literatura, e na literatura brasileira especificamente, que eu ainda acho que é escondida, e depois como a sua obra dialoga com a literatura contemporânea, com as mulheres escritoras do nosso tempo. Nossa, perguntas difíceis, né? Porque ela é mestra, ela é da academia, então perguntas difíceis. Bom, eu acho super importante ter essa divulgação do trabalho da mulher escritora, que não é tão divulgado quando é como o homem escritor. E a gente tem uma visão realmente totalmente diferente, foi aquilo que eu falei, né? Se esse conto fosse escrito por um homem, seria totalmente diferente. Então eu acho que a gente tem sim que falar, e falar de assuntos como esse da Corina, de que talvez é um tabu. Sim, é um tabu, mas não quer dizer que não aconteça. Tanto é a prova que são essas mulheres que eu descobri nas minhas pesquisas, que tiveram esses relacionamentos com pré-adolescentes, que foram felizes até com esses meninos. Então isso quebra muito do que a gente imagina, do que uma mulher espera de um homem, e abre para muitas perguntas. E eu acho assim que na literatura contemporânea é isso, é falar da mulher atual, falar que hoje a gente já não tem tantos limites, podemos ser o que quisermos ser, podemos ser donas de casa e podemos ser escritoras. Tudo fica a cargo de você. Você pode ser religiosa, você pode não ser religiosa. Hoje a gente vive numa sociedade muito livre. E em relação a Brasília, bom, eu quero conhecer mais escritoras brasilienses. Se tiver alguma escritora aí na plateia, por favor, levante a mão, vamos trocar WhatsApp, vamos conversar. Que eu quero conhecer mais, porque eu sei que o nosso universo é muito rico também. A mulher tem um universo totalmente diferente e que tem muito mais detalhes que o homem também. Então, eu gostaria até de conhecer mesmo, tá? Mas você falou uma coisa legal lá em casa, que eu queria que você comentasse um pouco aqui, sobre a contemporaneidade da Fabrícia, por exemplo. Porque você achou um absurdo, né? Uma mulher... Né? Como que uma mulher, gente, se relaciona com um boneco? O homem é mais fácil a gente imaginar, né? Até porque a boneca inflável é antiga pra caramba. Mas, pô, uma mulher, como é que uma mulher se relaciona com um boneco?
Né? Eu lembro que você deixou isso antes de abrir a pergunta do povo. Não, aqui estamos em casa. Deixa eu falar. Porque o que eu comentei com você mais cedo é que eu acho que nós somos muito livres, é verdade, mas nunca fomos tão sozinhos, né? Tão solitários ao mesmo tempo. Tem essa questão da globalização, né? Vamos todos lutar juntos pelos nossos direitos, mas também tem uma solidão imensa em cada um. Eu acho que essa história da Fabrícia mostra um pouco essa solidão que todos nós carregamos dentro de si, né? E talvez ela não conseguiu se relacionar com alguém, o mundo estava tão fechado, e esse mundo é tão aberto, como pode ficar tão fechado, né? Acho que foi mais ou menos isso que a gente falou mais cedo. E essa questão da solidão, que aparece várias vezes no livro, me intrigou bastante, né? Então eu fiquei pensando nesse aspecto, o nosso mundo tão globalizado e a gente tão sozinho, né? Por quê? Bom, gente, então, para finalizar, se alguém da plateia tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa ou para mim, ou para o Robson, ou para a Fabiola, fique à vontade. Eu tenho. Posso dar um beijo? Pode! Quer fazer a pergunta? Pode perguntar comigo. Tá bom. Beijo, obrigada. Amor. Ok? Perguntas?